Caríssimos, René de Paula Júnior falando. Eu vou torcer agora, eu estou gravando ao mesmo tempo no celular para subir direto o áudio para o SoundCloud, mas também estou gravando na câmera. E da última vez que eu fiz isso, o microfone deu mau contato e o áudio da câmera, agora, e pior que eu não tenho como saber se está dando mau contato ou não, então eu espero que o áudio esteja bom. Se não tiver, eu vou ver o que eu faço na sequência. O que está me levando hoje a gravar? Pô, acabei de gravar ontem, né? Mas na verdade é uma coisa que está na minha cabeça que tem a ver com as tais tecnologias exponenciais. Vocês já ouviram essa história de tecnologias exponenciais? Eu ouvi bastante porque eu fui fazer um curso lá na Singularity University, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, no campus da NASA, blá blá blá. Aí você fica lá uma semana vendo as tais das tecnologias exponenciais, né? E aí a própria ideia da Singularity University tem a ver com a noção da Singularity, que é de um cara chamado Ray Kurzweil, em que ele acha que muitas coisas, várias, né, estão crescendo de maneira exponencial, e quando as coisas crescem de maneira exponencial, quando a gente menos espera, as coisas estão muito mais sofisticadas e poderosas do que inicialmente, né? Acho que até o cara do Facebook, o Mark Zuckerberg, uma vez também foi fazer um discurso não sei aonde, e aí ele falou, não, é que as pessoas estão acostumadas a pensar de maneira linear e algumas coisas são exponenciais. Acho que ele estava lendo esse livro, né? Mas a ideia é que algumas coisas, vamos lá, para quem não conhece essa história de exponencial, significa o seguinte: vamos imaginar que eu vou daqui até lá, até a próxima rua, eu dou primeiro um passo, depois mais um passo, depois mais um passo, depois mais um passo, aí sei lá, em 100 passos, 50 passos eu devo chegar ali do outro lado da rua. Agora, vamos em 50 etapas, né, de um passo. Isso é linear, né? Agora vamos imaginar que eu fiz o seguinte: primeira etapa, dou um passo, segunda etapa, dou 2 passos, terceira etapa, dou 4 passos, e assim vai, 4, 8, 16, 32, 64, né? Se eu for dobrando a cada vez que eu conto, quando eu der 100 passos eu vou estar em Jundiaí, nem sei onde é que eu vou estar, ou dei a volta ao mundo, nem eu consigo fazer a conta, porque tudo que cresce dessa maneira, ele cresce de uma maneira explosiva. No começo parece pouco, né? Mas dali a pouco a coisa cresce pra caramba. Então esse fenômeno começou a ser observado de, sei lá, a potência dos computadores, o custo decrescente do não sei do que lá, o crescimento das redes sociais. A hora que você coloca num gráfico, a curva não é uma reta, a curva ela sobe assim, que é uma beleza, né? Eu lembro que até muito tempo atrás eu trabalhava no Yahoo e a gente tinha que prever o crescimento de uma rede social nossa lá. E aí eu resolvi pegar os poucos dados que eu tinha e a hora que eu comecei a plotar o crescimento dela, eu percebi, cara, isso aqui é exponencial. Então eu projetei, ao invés de um crescimento linear, vai crescer mais 30%, eu falei, cara, daqui a 6 meses vai estar aqui, daí a 1 ano vai estar ali. E era meio agressivo, e se eu não me engano, a realidade felizmente comprovou a minha previsão, ou até ultrapassou, na verdade. Eu acho que eu fui como é que chama? Conservador. Mas o que acontece? Quando a gente ouve essa história de exponencial, né, tecnologia, parece que é automático, né? Parece que é um atributo da tecnologia por si só. Parece que as coisas acontecem meio por conta própria, né? Sei lá. Eu sei que a natureza tem vários fenômenos que seguem regras curiosas. Por exemplo, as sementes do girassol seguem a série de Fibonacci, não sei o que, segue a distribuição de Pareto, grandes volumes de dados que são independentes, eles fazem a curva de Gauss com a curva normal. Sim, né, a natureza faz isso, ninguém sabe muito bem porquê, né? Afinal, a relação entre matemática e natureza é uma coisa meio complexa. Mas o que é mais importante para mim nesse momento aqui é o seguinte: exponenciais são coisas que se autoalimentam, tá? Então, por exemplo, uma coisa que se autoalimenta. Eu recomendo o restaurante que eu comi hoje para 2 amigos. Aí esses 2 amigos recomendam para 2 amigos. Aí para mais 2, isso cresce exponencialmente.
a coisa está se autoalimentando. Ou então uma empresa começa a crescer, começa a ter mais grana, com essa grana ela consegue investir em inovação, aí ela consegue crescer mais, ela faz mais grana, ela consegue investir em inovação, ela faz mais grana, ou seja, ela cresce, essas coisas crescem exponencialmente. Então, de uma maneira simples, pelo menos na minha cabeça, tudo aquilo que se autoalimenta cresce exponencialmente, né? Porque as coisas se autoalimentam. Várias coisas se autoalimentam, inclusive coisas que não são necessariamente boas. Por exemplo, juro do cartão de crédito, juro do cheque especial, né? Alguém já ficou devendo? É juro em cima de juro, em cima de juro, cada mês a coisa cresce exponencialmente, né? Porque é juro em cima de juro, a coisa se autoalimenta. Mas curiosamente, quando a gente está falando de tecnologias que envolvem pessoas, nem sempre a mesmíssima tecnologia tem o mesmo desempenho, né? Acontece da mesma maneira em todos os lugares. Por quê? Porque aí vem o meu ponto, que é o que eu estou querendo falar agora, porque em alguns lugares algumas coisas não se autoalimentam, né? As coisas não se autoalimentam. Vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás tinha deve ter ainda uma história em quadrinhos no jornal que chamava Agar, o Terrível. O cara era um viking. E aí o viking, naquela época, né, hoje os vikings fazem companhias de celular na Finlândia, na Noruega, sei lá, mas não, hoje, naquela época os vikings faziam saques, basicamente. Eles desciam lá pela Europa, saqueando tudo e traziam de volta para casa. Aí o cara volta para casa depois de saquear Roma, né? Aí a mulher fica, puxa, meu bem, que ótimo, o que você trouxe de Roma para mim? O cara tá com um saco nas costas gigantesco, isso chama butim, esse resultado do saco se chama butim. O cara tá com aquele butim enorme, a mulher fala, o que você trouxe? Olha, minha mulher, eu trouxe Helga, eu trouxe uma coisa para você espetacular, tal. Aí ele puxa de dentro da sacola, do saco, uma torneira de ouro. Aí a mulher fala, o que é isso? Ah, você vai ver, tal. Ele gira a torneira assim, aí ele olha e fala, putz, que engraçado, em Roma saía água, né? Eu sei que é uma piada besta, mas só para mostrar que estava ali a torneira, mas ela não estava conectada a nada que fizesse ela funcionar, né? Isso vale para muitas das coisas que a gente importa de fora, muitos modelos de tudo, modelo de empresa, modelo de inovação, sei lá, discursos sobretudo, né? Alguns discursos funcionam muito bem para o que está acontecendo nos Estados Unidos, você vem para o Brasil, né? Então, veja que coisa curiosa, a gente está há alguns anos, bom par de anos já, né, nadando de braçada nessas ditas tecnologias exponenciais, né, redes sociais, blá 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 blá, mobile, blá 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 blá. A questão é, por que o efeito disso não se manifesta? Por que a gente não está vendo nada crescer exponencialmente? Por que a gente não está vendo... As coisas parecem que crescem ou linear ou nem sei que diabo que cresce as coisas aqui. Porque por alguma razão qualquer, no nosso mercado, algumas coisas não se autoalimentam. Vou dar um exemplo curioso. Eu gosto muito de trabalhar em ambientes multidisciplinares, com gente de várias disciplinas. Por quê? Porque nesse ambiente o conhecimento se autoalimenta. Você cruza pessoas interessantes, você aprende, você dá insights para ela, você cria coisas juntas. Eu adoro isso, eu gosto bastante disso. Acho que eu nunca vou poder ser um consultor isolado, porque eu dependo um pouco dessa alimentação. Eu gosto bastante disso. Então essas empresas normalmente elas têm, quando você tem esse tipo de cultura né, as coisas florescem. Para dar um exemplo concreto, alguns anos atrás, um cara de uma empresa gigante, líder de mercado, tal, me chamou para conversar e ele queria saber como é que a gente lidava com algumas dessas tecnologias exponenciais na empresa que eu trabalhava na época. Aí eu falei, olha, a gente faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Cara, a gente fazia um monte de coisa. Eu fazia uma porrada de coisa, como eu sempre faço, como eu sempre fiz. Aí o cara me olhou e ele falou assim, pô, que engraçado, a gente tem as mesmas tecnologias aqui e não rola nada. Aí eu falei, cara, posso dar meu pitaco? Eu acho que é cultura corporativa. Aqui se deve ter provavelmente uma cultura corporativa de bunda na parede, né? Se ninguém se expõe
ninguém confia no outro, né? Cada um está olhando para o seu, e aí o que você tem é que as coisas não se autoalimentam, né? Cada um pensa no seu, ninguém vai se expor, por que eu vou me mexer, por que eu vou trocar informação, e aí a coisa emperra, né? Eu estou trazendo esse ponto à tona por duas razões. Primeiro, porque eu sempre questiono e sempre vou questionar a esperança que a gente tem que a gente vai ser salvo pela tecnologia, né, por si só, né? Como se a tecnologia fosse um messias que vai trazer o paraíso. A segunda questão, e eu acho que isso não acontece, porque realmente o que realmente faz diferença, o que importa na adoção é sempre cultura, né? Ou cultura nacional, ou cultura corporativa, ou cultura regional, né? Sei lá, se você está no interior, se você está numa cidade mais conservadora ou menos conservadora, se você está numa panela. Então isso talvez eu esteja pensando isso agora para tentar entender por que as coisas andam tão devagar por aqui em vários aspectos, né? Em vários aspectos. E em segundo lugar, acho que até fica um toque meio pessoal, porque isso é importante para mim. Isso pauta muitas das minhas decisões de carreira, profissionais e tal. Você está num ambiente, ou você preza um ambiente, ou você está aí namorando algum ambiente, algum esquema de vida que te faça crescer exponencialmente, em que você, sabe, se alimente, que você também compartilha o que você cria e as coisas crescem, etc, etc, etc. Dá uma pensada nisso. Eu levo isso mais a sério até do que a razão ou o juízo recomendam, mas para mim isso faz uma diferença danada, porque esse passinho de tartaruga, isso quando a gente não fica parado no lugar, né, com pibinhos, essas vergonhas todas, faz uma diferença danada. Então a questão não existem tecnologias exponenciais, existem culturas e existem pessoas que podem crescer exponencialmente. Espero ter inspirado de alguma maneira. René de Paula Júnior falando, grande abraço.